Fala pessoal, beleza? Eu sou o Valdo, você está no canal Essa Vida Dura de Aposentado. Após uma série de vídeos que eu utilizo materiais rodantes originais de fábrica e caracterizo eles para formar um trem de serviço, chegamos na nossa última parte, que é o envelhecimento do vagão box. Aquele vagão fechado que é destinado ao transporte pessoal da manutenção e que eu também transformei num limpador de trilhos. Olha ele passando aí, ó. Então aqui está o nosso vagão fechado para transporte de pessoal, que eu fiz na parte 4 dessa sequência de vídeos. Eu vou dar uma desmontada geral nele, para o nosso serviço ficar mais tranquilo. Vou retirar os truques. O truque é que ele está com parafuso, que o pino já deu problema aqui, e eu substituí por um parafuso. Funciona também muito bem. Já que o pino é só encaixado, né, sob pressão, o parafuso ele fixa melhor. Aqui, vocês lembram aqui do limpador de trilhos? Quem não assistiu, eu recomendo, tá bem interessante esse vídeo. É a parte 4 da nossa sequência. Vou retirar agora o chassi, que é só afastar um pouquinho e levantar aqui que ele sai. Aqui o nosso chassi, eu vou deixar de lado, separar os truques também. Vamos trabalhar inicialmente na carcaça. Eu vou retirar também essas portas aqui, porque nós precisamos trabalhar nessa parte que a porta esconde, senão a gente vai acabar esquecendo de fazer esse trabalho aqui. É só puxar para baixo aqui que ela sai, ó. Levanta a parte de cima, ela sai por cima aqui, ó. Deixa elas ali que a gente não pode esquecer de fazer o trabalho nelas. Aqui eu vou fazer uma coisa diferente, que eu não fiz ainda. Vou fazer um desgaste nas marcações. Inscrição da rede ferroviária no logotipo aqui, como se fosse um desgaste natural. Vou utilizar um pedacinho bem pequeno de bombril. Eu quero desgastar só nessa parte amarela, porque ela está muito viva. Apesar que a tinta também vai bater, ela vai meio que sumir, mas eu vou fazer esse trabalho aqui. É bem sutil, coisinha de nada. Importante aqui é a gente trabalhar verticalmente, ó, como se fosse um desgaste natural, um desgaste devido ao tempo. A gente vai retirando aqui, ó, pouca coisa. Já deu um sinal ali e houve um desgaste na ponta ali. Como eu disse, aqui não é obrigatório, porque a tinta você pode trabalhar em cima aqui e ele vai também apresentar como se tivesse desgastado. Essa numeração menor aqui é só uma passadinha de leve, porque ele é muito pequenininho também, só para tirar esse amarelo vivo. Você pode fazer esse trabalho aqui também com aquele lápis borracha, né? Um lápis amarelo que tem, que é uma borracha escolar, também funciona. O bombril aqui ele é mais rápido. Ele vai deixar um leve arranhado na peça, mas isso no final é até benéfico, porque a gente tira bem pouco. Observa aqui que já apareceu ali que está desgastado ali, tá vendo o F e o R? Que a gente tira um pouco das letras também. Não pode esquecer que só pode passar na vertical, hein? Passar na horizontal vai ficar feio. Tá bom, já está satisfatório, tá bom demais. O restante da descaracterização a tinta vai fazer. Agora nós precisamos limpar toda a superfície para a tinta fluir bem nos recessos. Então eu vou pulverizar uma água com algumas gotas de detergente na superfície e passar um pano seco. Isso vai me facilitar para quebrar a tensão superficial na peça e a tinta fluir bem. Na próxima etapa nossa, que é a aplicação do Washlet. Quem está me acompanhando aí já sabe o que é o Washlet. O Washlet é uma tinta bem solúvel, que é aplicada para entrar nos baixos relevos, para valorizar os detalhes da peça. Você fazendo isso, você vai ter um efeito de 3D muito melhor. Aqueles detalhes que a gente não consegue ver normalmente, com a aplicação do Washlet ele vai aparecer. Para essa primeira etapa, mais uma vez eu vou utilizar o betume. Ele é diluído com água raiz na proporção de aproximadamente 3:1. Então já coloquei uma quantidade aqui, só dar mais uma diluída, tem que ficar bem ralinho. A ideia não é pintar, a ideia é só fazer com que ele penetre nos rebaixos, nesses recessos aqui. Depois de limpar, ele vai ficar aparecendo ali. Vocês viram aí durante o nosso trabalho que eu utilizei essa técnica de wash com vários materiais. Observe como ele flui. Então eu utilizei nanquim, eu utilizei giz pastel seco, eu utilizei até tinta acrílica diluída, mas eu prefiro usar o betume. Isso aí cada um vai ter a sua preferência. Por que eu prefiro o betume? Ele flui melhor nas cavidades por ser diluído em água raiz. E a limpeza dele também é muito mais fácil. Por ele ser solúvel, na água raiz, a limpeza fica muito mais fácil. O nanquim é muito bom também, mas o nanquim ele mancha muito. O nanquim vai sair com álcool isopropílico, mas ele mancha muito. Observe aí que ele penetra bem nas cavidades. Ó. Então a gente pode deixar o betume em excesso, porque depois a gente vai limpar essas partes aqui que a gente não quer suja. Aqui a gente prossegue fazendo
toda a colocação do Osha. Eu dei uma aumentada na quantidade do betume, porque estava muito ralinho. Então, é o que eu falei, você tem que achar a proporção certa. Então aqui eu achei a proporção ideal. Eu tinha feito inicialmente, ela tinha ficado nessa cor aqui, ó, ficou muito ralo. No papel dá para você ter uma noção. Aqui ficou muito escura e eu fui achando, encontrei para mim, né, a melhor coloração é essa aqui, intensidade de preto. Mas aqui tanto faz, ela pode ficar muito preto ou pouco preto, porque ela sai muito fácil com a água raiz. Aqui eu vou evidenciando os ribites. Ó. Esse ribite aqui, ele é alto relevo, então vai ter que ter cuidado na hora de trabalhar e limpar aqui, porque senão ele vai sumir. Naturalmente, com o trabalho, alguns vão desaparecer, né? Essa aplicação do betume aqui, ele vai desaparecer. A tinta que nós vamos colocar, ela vai sobrepor. Mas de qualquer forma tem que ser feito esse trabalho, porque se ficar algum sem ser colocado, ela fica muito evidenciado. Aqui, ó, como é que ele flui, tá vendo? Aqui, ó, você vai colocando aqui, ó. Aqui também é um alto relevo. Pode ser colocado aqui entre as escadas também, ó, por dentro aqui dos degraus. Depois a gente passa um cotonete ali com água raiz e vai tirar aquele excesso ali. Aqui na testa dele, ó, como tem muitos detalhes, que eu vou aplicar na peça inteira, porque depois eu venho com o cotonete e vou limpar onde o cotonete pegar, ele vai limpar. O que o cotonete não pegar, já vai ficar como se fosse a sujeira mesmo da estrada de ferro. Tem muito detalhe aqui, ó. Você pode aplicar o Osha de duas formas, né? Você pode aplicar nele todo, depois enxugar, né? Tirar o excesso das partes expostas, ou pode fazer como eu fiz aqui, ó. Tá aí, agora vamos esperar secar, aproximadamente aí uns 20 minutos, 30 minutos. Aí eu vou vir limpando todo o excesso. O betume está bem seco, deixei para o dia seguinte. Agora eu vou fazer uma limpeza com cotonete em toda a peça e deixar a tinta somente nos recessos. O cotonete tem que estar levemente umedecido com água raiz, porque a ação dela é muito poderosa. Ela tira com muita facilidade esse betume aqui. O betume ele é à base de petróleo, então ele tem essa facilidade, né, de sair fácil aí com a água raiz. Observe aí que a peça fica bem limpinha. Agora aqui é um trabalho de paciência, né? Tem que ir aos pouquinhos. Cuidado aqui é não tirar a parte de dentro ali, deixar escuro lá dentro. Aí aqui o nível de escurecimento vai depender da sua mão. Se você quiser que fique bem escuro, tira pouco. Fiz a limpeza, vou deixar desse jeito aqui, ó. Se vocês quiserem mais claro um pouquinho, é só continuar limpando. Aqui se ficar uma manchinha ou outra também não tem problema, vai fazer parte do envelhecimento. Vamos fazer agora a limpeza das laterais. Um cuidado especial aqui com os ribites, que eles são alto relevo. Aqui após uma primeira limpeza, a gente passa o cotonete de novo para tirar as manchas que ficaram nos painéis. Vai passando aqui, ó, observe que vai saindo aqui alguma coisa. Isso aqui, se ficar alguma coisa, não tem problema, ele vai fazer parte do envelhecimento. O importante aqui é deixar essas manchas na vertical, para simular uma sujeira escorrida de uma água lá do teto, né? Um sereno, uma chuva. Aí como é que sai material? Se for passando o cotonete aqui, vai saindo. Só vai dissolvendo aqui o betume e vai retirando material. Aqui na testa do vagão o efeito vai ficar bem legal, porque tem bastante detalhe. A gente passa por cima aqui, ó. Que sair, saiu. Que não saiu, virou sujeira. E a gente tem que passar esse cotonete umas 2, 3 vezes. Porque como ele vai dissolvendo o betume, ele acaba espalhando de novo. Começa a ficar muito sujo o cotonete, ó. Ele acaba espalhando. A gente vai trocando, ó. Pega outro cotonete limpo e passa de novo. Observe então a diferença que ficou só nessa passada do betume aí, ó. Aqui no teto e na lateral. Então agora eu vou representar uma ferrugem aqui nas chapas. Para essa ferrugem eu vou utilizar a tinta acrílica fosca da Acrylex. Inicialmente eu vou fazer um laranja claro, então vou utilizar o vermelho fogo e o amarelo cádmio. Eu vou inicialmente fazer uma proporção de 1 por 1 e eu vou adicionando o amarelo, que essa primeira camada eu quero aquela ferrugem bem viva, aquela ferrugem que está mais ativa, né? Vou aplicar aqui mais amarelo, é um laranja mesmo, né? Vou botar mais 2 gotas. Então eu vou adicionando aqui até atingir uma cor laranja bem clarinho. Aqui eu já atingi a cor desejada, laranja bem clarinho. Ele aparenta bem claro porque o fundo aqui é branco, mas quando eu aplicar aqui nesse fundo vermelho, ele muda um pouco a tonalidade.
Para aplicar essa tinta eu vou utilizar uma esponja e vou colocá-la num palito de dente, como eu já fiz em outros vídeos. A aplicação da tinta com essa esponja, ela vai me dar uns pontinhos na peça. Só que eu tenho que limpar bem a esponja para não levar muita tinta lá no local. Tem que ficar assim, ó. Tem que limpar bem para ter certeza que ela não vai encharcar a minha peça. Agora, com cuidado, a gente vai aplicando. No início fica meio estranho, mas a gente vai aplicar uma camada em cima da outra. O importante aqui é não dar uma uniformidade na textura. Outro detalhe, que a tinta acrílica, ela tem uma característica que depois que ela seca, ela dá uma escurecida. Isso é da própria tinta. Então, no início fica muito vivo assim, mas depois ela dá uma escurecida. O importante aqui também é não fazer uma uniformidade. Então, tem lugares que a gente carrega mais, outros bem pouquinho. Dá a impressão que a ferrugem está atacando em alguns pontos mais do que outros. Então eu vou carregar aqui em cima, porque é onde a ferrugem acumula mais, né? Nessa parte de cima aqui, ó, onde a água desce. Embaixo menos. Evitar de esconder o logotipo aqui da rede ferroviária, senão não faz sentido, né? Eu aplicando sempre batendo a espuma, para poder ver que realmente a gente vai aplicar só os pontinhos. Aqui no teto do vagão também é interessante aplicar nessas beiradinhas aqui, ó, levando a ferrugem um pouco para cima aqui, ó, como se ela estivesse alastrando para cima aqui. Próxima etapa agora é fazer um trabalho aqui com uma tinta mais escura um pouco. Então vou dar uma escurecida nessa própria tinta que eu utilizei com um marrom escuro, uma pequena quantidade. Adicionar um pouco de vermelho também, que agora eu quero uma ferrugem mais avermelhada. Aqui a gente vai descobrindo o tom. Ainda é uma ferrugem viva, mas é aquela ferrugem que dá aquela crosta, né? Aqui, adicionando vermelho aos poucos, consegui um tom mais avermelhado da ferrugem. A aplicação vai ser do mesmo jeito, com a esponjinha. Agora vamos aplicar o vermelho mais escuro, sobrepondo aquele primeiro. Não esquecer de bater a espuma para tirar o excesso. O efeito vai ficar quase que perceptível de primeiro assim, mas a ideia é essa mesmo. Aqui nós já vamos carregar menos a superfície. Também, se aplicar no local que a primeira camada não atingiu, também não tem problema. Aqui, por exemplo, no logotipo, ó, ficou legal, ó, sem exagerar. Aqui no teto a mesma coisa. Ó. A ideia é essa mesmo, é fazer 2 tons de ferrugem. A finalidade dessa segunda camada é tirar aquela uniformidade da cor da primeira. Por isso que a gente vai batendo uma em cima da outra aqui, ó. Aqui, ó, deixa as extremidades mais amarelas. Agora eu quero representar aquela ferrugem mais antiga e que está com a sujeira da ferrovia. Então eu vou utilizar esse rústico e vou aplicar com o mesmo processo da esponja. Vou colocar aqui uma pequena quantidade, que eu vou utilizar muito pouco. O mesmo princípio, bota na esponja. Aqui a tinta, quanto mais grossa, melhor. Faz um teste na superfície. Aqui eu quero bem pouco, então vou colocar nas partes que estão mais concentradas de amarelo. Esse laranja, né? Essas partes estão concentradas aqui, alaranjado. Algumas partes pode ficar mais pesada do que outras. Aqui eu não vou aplicar em toda a superfície, só em algumas partes, aleatoriamente. Principalmente nessa parte de cima aqui, ó, que é onde a ferrugem iniciou, né? Não vamos esquecer o teto, só que agora eu não vou mais avançar, eu vou colocar só onde tem essa espécie de calha, né? Onde a ferrugem está mais concentrada. Depois de aplicar o rústico, a gente utiliza um pincel limpo, umedece ele, deixa ele ligeiramente úmido e vamos esfregando aqui, ó, que aí a gente vai mesclar essas tintas, vai fazer um efeito bem legal, sempre de cima para baixo. A gente acaba misturando um pouco as tintas, mas tem que ser bem sutil para dar esse efeito aqui, ó. Esperar secar porque ela escurece um pouco aí. Um vagão bem detonado, né? Mas esses vagões, eles são utilizados realmente os que já estão bem detonados. Então eles são utilizados para esses trens de serviço, para esse serviço de manutenção. Agora nós vamos fazer um ferrugem mais vivo, escorrendo aqui do teto. Então eu vou utilizar um pincel bem fininho, vou aplicar lá um pouco de tinta, fazer um desenho ali na quina. Em seguida eu venho com um pincel de cerda mais dura e vou arrastar a tinta para baixo com bastante cuidado. Fazer aquele efeito de escorrido ali, ó. Aqui pode ser aplicado com palitinho também. Ponta de um palito de dente, a gente aplica ali onde a gente quer o escorrido, ó. Aí vem com o pincel e vai puxando bem suavemente. Não pode esfregar com força, porque senão vira tudo uma cor só. Sempre na vertical. A gente pode suavizar o finalzinho aqui, ó, para não ficar aquela coisa grosseira.
A gente vê que o ferrugem foi escorrendo, escorrendo e chega até um ponto ali. Também não precisa passar em todo o vagão, em alguns pontos só, porque senão também fica feio, aquele negócio todo escorrido. A representação da ferrugem é muito difícil, porque ela se apresenta de várias formas, de várias tonalidades, de acordo com o clima, de acordo com o material que está embaixo. Então vocês estão vendo aí alguns exemplos de ferrugem. É muito difícil representar isso aí. E vai de cada um também. Isso vai dar... Aí vai depender da criatividade e do gosto também de cada um. Então não tem jeito, tem que ser testado. Teste em outro lugar. Eu aqui para chegar nesse ponto aqui, que para mim tá bom, eu sei que para muitos não vai estar bom, né? Mas a ideia é essa, é cada um fazer da melhor forma e melhorar sempre. Para eu chegar nesse ponto aqui, eu treinei, testei em vários vagões. Tem vários vagões desse aqui que eu fiz o teste, apaguei, tirei, limpei, comecei tudo de novo. Chegar na melhor forma. Como eu sempre falo, eu não sou artista, então a gente faz da melhor forma possível. Não podemos esquecer as janelas, que aqui sempre na beiradinha escorre, né? Vou fazer um pontinho bem suave aqui. Puxar com um pincelzinho bem fininho, porque aqui tem que ser uma coisa bem sutil. Aliás, tudo nesse trabalho é sutil, né? Fazendo a outra extremidade. O que podia ser um escorrido preto também, escuro, né? Também ia ficar bom. Fazemos aqui também, ó. Aqui eu vou aplicar um escorrido mais escuro na janela. Eu acho que fica mais real um pouco, né? Mais do que o laranja. Eu não limpei o pincel da cor alaranjada, acabou que mesclou aqui, mas isso é bom. Aí o efeito ficou bom, eu gostei. Mas como eu disse, é uma questão de gosto. Então agora podemos esquecer o escorrido nas portas, né? Então já fiz a parte de cima ali. Fazer aqui a parte de baixo. Tem uma divisão aqui na chapa, né? O ferrugem pegou ali e escorreu. Aqui tem que ser por partes, porque essa tinta ela seca muito rápido. Senão não dá tempo de puxar. Então com um pincelzinho fino a gente aplica. Depois com outro pincel chato a gente puxa aqui os escorridos. Vamos aplicar aqui a tinta. E agora a gente puxa aqui bem suavemente. É isso, deixar secar, ela vai ficar com a mesma tonalidade da de cima. Agora, para dar aquele efeito de iluminação, né, na peça, eu vou aplicar a técnica do dry brush, a técnica do pincel seco. Eu vou aplicar um amarelo ocre, a gente aplica no pincel aqui, ó, passa no papel, vai passar ele bem seco. Tem que ser bem pouco, tá? A função dele é avivar as quinas, para dar uma ideia de iluminação. É muito pouco. Ó, o pincel tá quase, não tem tinta nenhuma. Ó, como é que ela intensifica ali os detalhes. Sempre é aquela ideia, né, de passar de cima para baixo. Aqui nos rebites, ó, como é que intensifica. Então vou fazer esse trabalho aqui em toda a peça, inclusive nos truques. Os truques eu não vou detalhar porque eu já fiz esse processo de envelhecimento nos vídeos anteriores. Então, para nós não alongarmos nesse vídeo, eu não vou mostrar dessa vez o processo. Aqui uma aplicação bem leve. Essa técnica, a técnica do wash, ela é muito utilizada por plastimodelistas. O pessoal utiliza muito, né, para fazer aquelas montagens de aviões, de veículos, daquelas figuras de ação também, né, action figure. E o pessoal compra ela bruta e ou faz na impressora 3D e depois faz a pintura. Ela tem uma pintura, umas cores específicas para cada personagem. Então o pessoal que trabalha com isso é muito fera nessa técnica aí. Ó, sem exagero, tá vendo como é que ficou? Ela realça todos os detalhes. Então vou prosseguir aqui nesse trabalho. Essa etapa aqui do envelhecimento ela é muito importante porque a aplicação do dry brush ele clareia toda a peça. Então, a peça você vai aplicando as tintas e a peça ela vai escurecendo. Com essa passada do pincel seco, a peça dá uma clareada. Então cuidado para não exagerar, né? Porque a gente não quer ver o vagão muito claro, né? Muito manchado com esse ocre. Apesar que essa cor ocre também ela é comum nas carrocerias. Você pode aplicar também um branco, um bege, um cinza clarinho. Então a regra aqui é que a tinta tem que ser clara, porque a finalidade aqui é dar um efeito de iluminação. Então o wash ele dá o efeito de profundidade nas peças, são cores escuras, e o dry brush ele finaliza clareando a peça. Ele bate nos ressaltos aqui e dá uma clareada.
Bom, com a aplicação do dry brush nós encerramos nosso trabalho. Fizemos todos os lados do vagão. Agora, para selar tudo, eu vou aplicar um verniz transparente, né? Um verniz fosco em toda a peça, que só para proteger, para não, né, a tinta não sair. Apesar que essa tinta acrílica ela é bem resistente ao atrito, mas é bom a gente selar todo o nosso trabalho com verniz fosco. Então aqui eu vou aplicar o verniz no aerógrafo, mas a gente pode utilizar também o verniz, como eu sempre falo, o verniz spray, né? O verniz acrylex fosco spray. Aqui mais uma vez eu vou utilizar o verniz fosco acrílico na proporção de 1 por 1, com água destilada. Essa proporção ela vai de acordo com o aerógrafo, a forma com que ocorre o espargimento do aerógrafo. Aí também cada um tem que escolher aí sua melhor proporção. Para mim 1 por 1 funciona muito bem. Então aqui uma fina camada já é suficiente. A gente coloca contra a luz e verifica se ele está dando aquele brilho inicial. Ele fica leitoso no início, porque o verniz ele é leitoso, mas depois que secar, ele fica totalmente transparente e dá o aspecto fosco na peça. Aproveitar aqui e dar o retorno, né, dar esse feedback para vocês com relação a esse aerógrafo que eu adquiri exclusivamente para fazer esse trabalho, junto com o compressor, né, que foi um kit, e para mim tá aprovado. Ele é muito bom. Tá vendo aí? Dá um aspecto leitoso, ó. Aí depois que ele seca, ele fica transparente. Aqui, em aproximadamente 30 minutos, o verniz já está seco. Agora vamos fazer toda a montagem do nosso vagão. Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Colocamos as portas. Vou colocar agora o chassi. E os truques, como eu falei anteriormente, eu não mostrei dessa vez eu fazendo envelhecimento, porque eu já fiz esse trabalho no vídeo 6 e 7 da nossa sequência, e eu fiz agora exatamente igual. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu não mostrei essa parte. É bem simples de fazer esse trabalho. E pode ser feito no pincel, pode ser feito com giz pastel também. É bem tranquilo. É só querer. Então tá aí, ó, nosso vagão já funcionando. Tudo direitinho, o supervisor já embarcou ali, já verificou o trabalho. Aqui ele não está muito satisfeito, porque o trabalho era recuperar o vagão e não destruir o vagão, né? Envelhecer desse jeito. Aqui ele já está bom para ser recolhido para a oficina de manutenção, né? Fazer uma pintura, uma revisão geral nele. É isso aí, ó. Aí nosso trabalho concluído. Aqui um vagão original, não é o Slim Door, né? Que é esse que abre a porta. É um vagão fechado, a porta é fixa, mas a carroceria é praticamente a mesma. Então aqui dá pra gente ver a diferença que ficou. Eu sei que tem gente que não gosta de fazer e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora eu queria que vocês comentassem aí o que vocês acharam. Se ficou pesada a pintura aí do envelhecimento, se ficou boa, se prefere ele original. Coloca nos comentários aí pra gente compartilhar com todos aí essa opinião de vocês, ok? Espero aí que vocês comentem. Bem pessoal, com essa parte 8 eu encerro essa sequência de vídeos tutoriais. Eu quero agradecer demais a vocês por terem assistido esse vídeo, em especial aos que tiveram a paciência e prestigiou o canal acompanhando todo esse processo de construção do nosso trem de serviço. Desde a escolha do material rodante, a preparação de vagões para transportar o material de manutenção, até a finalização da caracterização do envelhecimento. Mas eu não vou parar por aqui. Já estou preparando outros tutoriais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não percam e até lá. Valeu!